Você sabia que sua equipe pode render até 30% a mais sem precisar contratar ninguém, sem precisar fazer hora extra? Hoje eu vou te mostrar 5 passos. São 5 passos que eu utilizo nas minhas obras para deixar qualquer equipe muito mais produtiva. E eu não estou falando de papo motivacional, é a prática do canteiro. Produtividade não é sorte, é método. E se você aplicar esses 5 passos que você vai aprender comigo aqui hoje, eu tenho certeza que você já vai ver a diferença e os resultados já na próxima semana. Então, vamos lá, anota tudo, fica ligado e não perde nem um segundo desse Tem vídeo. uma coisa que deixa qualquer engenheiro, mestre de obra, encarregado maluco, é uma equipe que não produz. É você planejar, você pensar numa sequência, numa execução, e aí esperar da sua equipe uma certa produtividade. Na hora que chega na realidade do canteiro, a sua equipe não responde aquilo que você está pensando. Mas eu queria te dizer que, na maioria das vezes, o grande problema está em você. Isso mesmo, em você. Por quê? Porque eu já fui assim. Eu já imaginava que se eu deixasse, se eu simplesmente passasse o serviço para minha equipe, deixasse ela jogada lá, simplesmente as coisas aconteceriam. Eles até fazem, né? Ah, mas não com a produtividade, com o resultado que a gente espera. Para que a gente tenha, de fato, um resultado fora do padrão, para que a gente tenha uma sequência, né, de produtividade, é preciso ter método. É preciso você entender como você vai falar com o seu operacional, como que você vai transmitir as suas metas, e é isso hoje que eu quero te ensinar, tá? Nós vamos passar por 5 passos. São 5 passos que vão fazer qualquer equipe virar altamente produtiva. Vamos lá. Primeiro passo: fluxo contínuo. Toda obra, toda equipe, para que ela seja produtiva, você precisa conseguir manter um fluxo contínuo de atividade, de execução. Para isso, o primeiro passo é planejamento. É você pensar muito antes da sua equipe entrar na frente de serviço, você já ter pensado isso há 6 semanas atrás, há muito tempo antes, e ter preparado tudo que eles de fato vão precisar quando eles entrarem na frente de serviço. Então, você precisa pensar no material que eles vão precisar, você precisa pensar nos equipamentos que eles vão precisar, você precisa deixar muito claro para os seus líderes, então, encarregado, mestre de obra, ter reuniões com eles rápidas, porque normalmente, quando você tem reuniões mais demoradas com a sua equipe, eles não absorvem, não fica muito claro. Eles vão conseguir entender ali os 5, no máximo 10 minutos do que você está falando, depois vai entrar aqui e sair aqui. Então, seja objetivo, chame os seus líderes e, semanalmente, se possível, todo dia, passe para eles o que precisa ser feito, o planejamento que você idealizou, que você pensou da sua obra. Eles precisam sentir que você está ali com eles, orientando para qualquer eventualidade que precisar, para dar um apoio. Eles precisam sentir que não estão sozinhos. Isso faz total diferença para uma equipe e para líderes que vão de fato produzir muito para você. Segundo passo, foco. Qualquer equipe sem foco, ela não vai ser produtiva. Então, você precisa ter foco no que a sua equipe está executando. Eu já vi em obras líderes mudar de serviço o tempo todo a sua equipe. O cara começa a fazer uma alvenaria, aí surge uma demanda, ele tira esse cara daqui, passa para ali, ou empreiteiros que têm várias obras, fica trocando equipe de obras o tempo todo. Isso diminui o foco. Isso faz com que o seu profissional, que já está começando a acostumar,
naquela obra, está começando a raciocinar como aquela obra funciona, ele começa totalmente do zero. Então, para a sua equipe ter uma produtividade, você precisa que ela tenha foco. Mantenha a sua equipe em uma frente de serviço só e que ela comece e termine o serviço. Você já viu aquelas obras que já começou tudo, mas não terminou nada? Isso é caótico. Então, inicie o serviço e finalize ele. Mantenha a sua equipe ali até finalizar, focada naquele tipo de serviço, no que eles estão fazendo. Evite ficar trocando muitas tarefas. Se tiver uma eventualidade, não tiver jeito, não tiver outra pessoa para fazer, beleza. Mas, em último caso, você vai fazer isso. Terceiro ponto, as ferramentas, né? E aqui eu vou abranger um pouco mais, não só ferramentas, mas tudo que eles precisam. Quantas vezes você já teve a situação de chegar numa frente de serviço e aí a sua equipe está parada porque não tem coisas simples, ferramentas simples, materiais que você já sabia que deveria estar lá? Então, se lá no início você planejou tudo direitinho, você está com a sua cabeça muito à frente do que eles estão executando, ou seja, se eles estão executando determinado serviço aqui, a sua cabeça está 3, 6 semanas à frente, preparando tudo que precisa para quando eles chegarem lá, tá tudo pronto, é só executar. Então, não pode faltar ferramenta, não pode faltar material, e eles precisam ter tudo que for necessário no canteiro ali para executar a atividade que eles vão executar. Isso parece ser óbvio, mas o que acontece na obra de faltar coisas simples, ferramentas simples, equipamentos simples, material, eu estava acompanhando um cliente há um tempo atrás, em que ele atendia muito MRV, e uma das obras, a MRV estava fazendo um condomínio de 460 apartamentos, e nesse condomínio, vira e mexe, faltava areia, faltava madeira, coisas tão simples, coisas que numa obra dessa dimensão não deveria faltar nunca, deveria estar ali, sem preocupação de comprar, porque são materiais que vão utilizar durante toda a obra. Então, não deixe faltar de forma nenhuma qualquer tipo de ferramenta, material, equipamento que sua mão de obra for precisar. Quarto passo: a equipe que é treinada, que tem liderança, que tem metas claras, é a equipe que, na maioria das vezes, é a que vai produzir mais. Então, primeiro ponto, os seus líderes precisam ser líderes. Eles precisam, primeiro, entender muito bem do planejamento, do cronograma, entender quais são as prioridades de execução, e nisso é sua função como gestor passar para eles em reuniões rápidas, como eu já falei lá em cima, para que eles estejam muito bem orientados e exercer um papel de liderança sobre o operacional, sobre o seu servente, sobre o seu carpinteiro, sobre o seu pedreiro, sobre o seu armador. Mas para isso, ele precisa estar com metas claras e ele precisa, de fato, ser uma pessoa que tem um perfil de liderança. Eu já vi esse erro ser cometido várias vezes, de pessoas colocarem pessoas à frente do serviço como encarregado, como mestre de obra, pessoas que não têm um perfil de liderança, pessoas que não movem pessoas. Qual que é o principal, Douglas? Qual que é o principal quesito para a pessoa ser um líder? Ela precisa mover pessoas, ela precisa fazer com que as pessoas produzam, elas precisam saber comunicar, elas precisam entender a cabeça do outro, a necessidade do outro, a forma de dar feedback, a forma de chamar atenção, a forma de estabelecer metas. E isso, você como gestor, ou você pega um cara que já sabe fazer isso, ou você treina uma pessoa para que ele tenha um perfil de líder e assim, dessa forma, ele consiga estar à frente e puxando literalmente a sua equipe para frente para produzir. E aí, o último passo, não menos importante, são os feedbacks. Toda equipe que fica largada, ela não vai produzir.
Então, toda equipe, ela precisa entender o que ela precisa fazer de forma muito clara, as metas, mas ela precisa entender o que que ela está produzindo. Ela precisa entender que ela precisa produzir X metros quadrados por dia, e você, como gestor, ou seu líder, precisa dar feedback para essa equipe, falando: olha, você está produzindo X, o planejamento foi tanto, e aí é feedback tanto para o bem quanto para o mal. Então, se a pessoa está produzindo muito, você tem que chegar para ela e falar: poxa, está produzindo muito, parabéns, vou te dar uma premiação aqui, porque você está fora do comum. Isso levanta o ego do seu funcionário. E se ele não tá, pô, cara, o que que tá acontecendo? Tô vendo que você não tá produzindo, só você e ele ali, o que que tá acontecendo? Você tá passando por alguma coisa, tá precisando de alguma coisa? Tenta entender por que que ele não tá produzindo, qual que é o motivo, se tá faltando alguma coisa. E aí, dessa forma, você vai manter o seu funcionário do seu lado, jogando no seu time. Lembra que sempre vai ser um jogo do planejado versus o realizado. Então, a gente sempre parte de um planejamento inicial e desse planejamento inicial a gente mede, controla para que a gente entenda o que está sendo realizado, compare com o planejamento e dessa comparação saem os feedbacks. Ah, tá legal? Não, não tá legal, precisamos melhorar, vamos lá. E sempre cobrança não é ruim. Você cobrar não é ruim. Você deixar a sua equipe jogada no canteiro, isso é ruim. Agora eu quero saber de você. Como está a sua equipe aí no canteiro? Está produzindo? Faz sentido o que a gente falou aqui hoje? Faltou alguma coisa? Deixa nos comentários aqui. Não esqueça de inscrever no canal, clicar no sininho aí. A gente está criando conteúdo toda semana, tem conteúdo de valor aqui no canal. E se você quer ajuda para implementar um método de gestão que vai desde o planejamento, orçamento, controle de obras, comunicação, essa parte de ter uma equipe altamente produtiva, gestão de suprimentos. Se você quer ter a minha equipe aí, na sua obra, na sua realidade, te ajudando a implementar, a ter resultados melhores, é só me chamar aqui na descrição. Vai estar minhas redes sociais, meu WhatsApp. Pode me chamar, você vai falar direto comigo e a gente vai poder te ajudar aí a ter resultados melhores, a ter uma equipe mais produtiva, a planejar melhor, a ter um controle eficiente, a comprar melhor e a ter uma obra de fato diferenciada.